A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe sua vida, seu lar, toda a sua família, em nome de Jesus, amém? Vamos a mais um devocional. Hoje nós vamos aprender mais com a personagem Abigail. Muito grata a Deus por essa oportunidade, de estar junto com você fazendo esse devocional. Esse devocional tem me trazido um crescimento, uma maturidade, porque são muitas porções, muitas informações, onde Deus tem nos dado estratégia, sim. Deus tem nos dado direção, Deus tem nos instruído através desse devocional. E eu sei que já tem testemunho. É claro, porque onde tem Jesus, onde tem o Espírito Santo, tem mudança, tem transformação, tem restauração, tem cura, tem libertação. Então, tem testemunho, tem novidade de vida, tem vida nova. Amém? Glória a Deus. Você que tem o seu testemunho e não se incomodar, pode colocar nos comentários. É para a glória dele. Coloca nos comentários através dos devocionais que você começou a fazer, através do devocional, o que tem já mudado na sua vida. O que foi que você já percebeu que mudou no seu casamento, na sua vida pessoal, na sua saúde, no seu emocional, no seu trabalho ali, com os relacionamentos, uma vida social. O que tem mudado? O que foi que mudou depois do devocional? A cada ministração do Espírito Santo, Aí eu digo assim, se você não se incomodar, porque tem pessoas que falam para mim e dizem, ai pastor, eu não quero colocar no devocional, porque a minha irmã está fazendo também, eu não quero que ela saiba. A minha prima está fazendo, a minha mãe está fazendo. Tem gente que está aqui fazendo devocional e às vezes não estava com um casamento bom e ninguém sabia, era algo dela que ela já estava lutando, e através do devocional Deus enviou ajuda, socorro, e ali ela colocou em prática, entendeu? Então eu digo, tudo bem, mas que o nome de Deus venha a ser glorificado, amém? Vamos orar? Espírito Santo da verdade, Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, já tem testemunho, Pai, de cada devocional. Eu te agradeço, Senhor. Pai, nós sabemos que quem faz é o Senhor, e quando o Senhor faz é tudo perfeito, é bem feito e completo. Eu quero pedir por cada uma mulher, por cada pessoa que está conosco, Senhor, em nome de Jesus, que através do devocional, Pai, nós sabemos, meu Deus, que há uma luta travada no mundo espiritual. A tua palavra fala que o príncipe deste mundo segura o entendimento das pessoas. E mesmo depois, meu Pai, do conhecimento revelado, depois da verdade revelada, mesmo depois na tua presença, onde a nossa mente é aberta, onde os nossos olhos espirituais são abertos, a luta continua, a luta é travada. E nós sabemos disso. Senhor, que toda resistência do inferno caia por terra, todo sono maligno, toda preguiça diabólica, toda ação satânica caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Nos cobre com teu manto de glória, arranca do nosso meio tudo aquilo que não provém de ti. E toda vez, Senhor, que essa pessoa for para ouvir os vídeos, assistir os vídeos, estudar a tua palavra, acampa teus anjos ao redor desta pessoa, protegendo, cuidando e trabalhando ali em favor dessa pessoa para a tua glória. É assim que eu te peço, assim que eu já te agradeço, em nome de Jesus, amém? Quando eu digo assim, igreja, dessa pessoa, porque tem homens fazendo também o devocional, tem homens também que têm testemunho, tem homens também colocando em prática o devocional. Aí eu sempre falo, essa mulher, depois eu me lembro que tem homens também, Eu digo essa pessoa, amém? Vamos lá? Abigail, a esposa que evitou uma tragédia. Aqui esse devocional, deixa eu ver. Eu acredito que vai ser só um mesmo. Já ia dizer, mas tem muito conteúdo, muita ferramenta, viu?
Aqui é Abigail, uma esposa que evitou uma tragédia. Eu já vou começar daqui, abrindo um parênteses. Você é uma esposa que evita uma tragédia, ou é uma esposa que é a própria tragédia? Eu vou dar um exemplo agora. Os meninos estão brigando, estão discutindo e não te atende, né? Você já falou, já colocou de castigo, e ali você espera o pai chegar. O pai chega cansado, de cabeça quente, só Deus sabe como ele tá. Lembrando que o homem é totalmente diferente da mulher. Eu sei que às vezes tem mulher que diz assim: pastora, eu também tô cansada, pastora, eu também trabalho, pastora, minha cabeça tá quente também. Mas a mulher, com tudo isso, ela ainda continua sendo mulher, tendo aquela essência. A mulher pode estar cansada, com a cabeça quente. A mulher, ela pode estar preocupada, milhões de pensamentos, mas ela continua sendo a mulher. Você quer comparar você de cabeça quente, pegar seu filho e colocar de castigo, e seu marido de cabeça quente pegar o seu filho e colocar de castigo? Nossa, mas é totalmente diferente. A mulher, por mais que ela vá, né, com aquela força da brutalidade, é mulher. O homem, ela é capaz de quebrar o braço do menino. Quantas vezes tem tá dirigindo ali, aí naquele congestionamento, aí vem o carro, trisca no seu. O marido vai ali para conversar, mas a mulher já sai ali. O que é? Vamos resolver. Olha, você é uma mulher que evita uma tragédia, ou é uma mulher que é a própria tragédia? O homem se chamava Nabal. Sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita, mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo que fazia. Você vai ter mais informações, né, sobre a genealogia, né, a descendência de Nabal, né, no livro de 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3. Abigail era casada com Nabal, que segundo as escrituras era um homem muito mau. Todavia, ela em sua sabedoria evitou que toda a sua casa fosse destruída por Davi. Afinal, Nabal havia retribuído o bem que Davi lhe fizera com o mal. Assim, Davi e seu exército estavam prontos para matar todos os homens daquela casa, inclusive as crianças. Ora, a Bíblia não fala, mas imaginam que Abigail tinha filhos. Entretanto, assim que ela soube da atitude reprovável do marido para com aquele que havia protegido a vida dos seus servos e perseverado o seu patrimônio no deserto, ela se apressou em consertar o erro do seu marido imprudente. Abigail conhecia bem o Senhor, seu Deus. Ela sabia que ele é um Deus justo. Abigail era mulher de oração. Abigail era uma mulher que tinha um relacionamento com Deus. Do mesmo modo, também sabia que seu marido era um homem tolo, louco, imprudente. Então ela decidiu fazer a coisa certa. Mesmo temendo as possíveis consequências para o seu casamento, ela se apressou em ir ao encontro de Davi e seu exército, carregada de saborosos mantimentos, especialmente preparados, né, pelas suas servas, como uma oferta de pedido de perdão. Assim, Abigail foi uma mulher ousada, destemida e corajosa, que se posicionou com sabedoria em favor de sua casa, de sua família. Embora seu marido fosse insensato diante de Deus e dos homens, ela era temente ao Senhor e conhecedora da sua justiça. Por isso, ela tomou a decisão certa na hora certa. Você tem que entender que você precisa ser uma mulher ousada. Você não pode ser omissa, negligente. Ele não é o provedor? Ele não é o cabeça? Entendeu? Então ele sabe o que faz.
Ele é o cabeça, eu não posso mentir. Não, você não pode ser omissa nem negligente. Você vai saber a hora, uma hora que você tem que intervir, uma hora que você tem que fazer algo, sim, como adjuntora, auxiliadora, como intercessora do seu esposo. Você tem que saber. Abigail foi movida pelo amor que lança fora todo medo. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 18, você vai aprender mais sobre esse amor. Ao ir falar com Davi, ela se despiu de toda a justiça própria e lutou com as armas espirituais certas, pois ela buscou a paz e a concordância. Para isso, ela disse palavras verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, de boa fama, virtuosas e dignas de louvor a Davi. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8, você vai ver, vai ter mais informações. Suas palavras preveniram um derramamento de sangue que atrairia a justiça divina, não só sobre sua casa, mas também sobre o reinado de Davi. Pois já era previsto que Davi em breve se tornaria rei de Israel. Ela convenceu Davi pelo amor, e este amor despedaçou o jugo e trouxe a paz sobre todos. Davi era um guerreiro. Davi em campo de batalha, e aquele Davi que estava ali em busca de justiça, porque Nabal tinha pagado o bem que Davi fez com o mal, ele e seu exército de homens que ainda não, Davi não era rei, e aqueles homens que estavam com ele, eram aqueles homens, que ele tinha conhecido lá na caverna, na caverna, ele tinha conhecido aqueles homens. E que tipo de homens eram? Homens, ali tinha ladrão, tinha estrupador, tinha macumbeiro, tinha todo tipo de homem mau, perverso. Aqueles homens foram lapidados, transformados, e lá na frente eles foram chamados 300 de Davi. Ali onde Davi estava na caverna de Adulão, a Bíblia diz que foi todo tipo de homem perverso, homem ruim. Homens que para matar não precisava nem errar. Aquela mulher, ela se vestiu com a armadura do amor, da justiça, com palavras assertivas, porque ela era uma mulher conhecedora da palavra e tinha intimidade com Deus. Quebrou Davi, quebrou todo o exército dele também. Precisou de coragem e ousadia, Mas são atitudes, decisões. A coragem e a ousadia. Mas eu não tenho coragem, eu não sou ousada. Começa a tomar decisões, que a coragem, a ousadia vem através das suas decisões. Amém? Deus espera de cada um de nós, mulheres, um posicionamento de fé e coragem em favor de nossas famílias. Você não está onde você está à toa, não. Você não caiu de paraquedas, não. Mas eu me arrependi, esse não era para ser meu marido. Era, não. É. E agora você vai lutar para que tudo mude, esse cenário mude, tudo dentro da palavra de Deus, tudo à luz da palavra. Amém? Quando somos guiadas pelo Espírito Santo de Deus e buscamos primeiro a sua justiça, ainda que não estejamos de acordo com a vontade dos maridos tolos, insensatos e descrentes, cuja vontade conflitua com a vontade de Deus, o Senhor nos recompensa. Não esculhambando com o marido, não afrontando o marido, mas tomando atitudes assertivas para o bem de todos. Essa atitude que Abigail tomou foi pelo bem da casa dela, da família dela, pelo bem do reinado de Davi e do povo que Davi ia reinar sobre eles, para o bem dos céus. A palavra de Deus, que o marido descrente, a palavra de Deus diz que o marido descrente é santificado por a esposa cristã. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14. Em outras palavras, uma esposa posicionada em Deus receberá estratégias do alto para pelejar por sua casa. É verdade que um marido mau, posicionado em Deus, expõe toda a sua casa, espiritualmente, Espiritualmente falando, Afinal, foi ele quem foi chamado para ser o guardião e protetor da sua família. Contudo, Deus é
Ele mesmo, em sua infinita misericórdia, a cobertura espiritual da esposa que é santa e que anseia pela sua justiça. Você que é uma esposa que seu esposo espiritualmente... Então, aquelas mulheres que o esposo, né, ainda não tem um conhecimento da verdade, não é um protetor, um provedor, né, a cobertura da família, Deus é a cobertura dessa família. Deus faz o papel de seu esposo, porque ele é o seu esposo, tá? Esposa poderosa em Deus, ainda que seu marido não exerça o sacerdócio que lhe foi confiado, Deus dará a você sabedoria e estratégias para guerrear pela sua casa. Ao decidir ser santa, para Deus dar estratégia, sabedoria, para Deus estar ali sendo o sacerdócio da sua, cumprindo com o sacerdócio da sua casa, sendo sacerdote, enquanto o seu esposo não é, por ignorância, por falta de conhecimento, você precisa ser um canal de bênção, um instrumento nas mãos de Deus. Você precisa ser santa. O que é uma pessoa ser santa? Ser santa não é você ficar grudado na parede. Santa, a palavra santo significa separado. Se você é mulher, se separar de Deus, porque Deus já separou você do mundo. Se você se separar para servir a Deus, se você se separar do mundo, não se aceitar na roda dos escarnecedores, fugir da aparência do mal, viver a palavra, se você for uma mulher que tem uma disciplina de oração, de leitura bíblica, querendo saber sempre o que Deus quer que você faça para que você venha fazer, você é uma mulher santa. Santo significa separado para a obra de Deus. A obra de Deus, não quer falar de, mas eu não sou pastora, não sou missionária, não. A obra de Deus como esposa, a sua missão, todos nós temos uma missão, seja como pastora, pastor, presbítero, seja como empresário, como delegado policial, seja como um bombeiro, um educador, seja como um doutor, um enfermeiro, uma juíza, um promotor, uma vendedora, uma dona de casa, uma dona do lar. Você tem uma missão. E se você se separar para Deus, para ser bem sucedida nessa missão, Deus é a sua cobertura. Não vai lhe faltar nada também para você se posicionar para fazer aquilo que você deve fazer, tá? Apesar dos abusos emocionais que você possa estar suportando dentro da sua própria casa, você estará dando testemunho da graça de Deus. Não somente para seu marido, mas para todos ao seu redor que percebem a sua luta, a sua conduta, o seu caráter. Ao decidir tomar a sua cruz e perseverar em fé na justiça divina, Deus derramará sobre você uma graça especial. Ele mesmo tratará suas feridas e saciará as suas carências. Se você batalha espiritualmente pela sua casa, tendo um marido mau como Nabal, ou talvez um marido espiritualmente apático, né? Totalmente ao contrário, que não discerne as lutas e não se posiciona para o combate, saiba que o Senhor é a sua justiça. Busque intimidade com o Pai, pois Ele sarará as suas feridas de rejeição e proverá cada uma de suas necessidades. Seja elas físicas, emocionais ou espirituais. Deus, ele é suficiente. E se você se posicionar, independente de quem é o teu marido, é Deus quem peleja por você, para curar suas feridas, para sarar suas feridas, né, para cicatrizar, para te dar sabedoria, discernimento, ferramentas, tudo o que você precisa. E a cobertura espiritual que o seu marido é um dever dele e ele não se posiciona por ignorância, por brutalidade mesmo e por ignorância, o próprio Deus é a sua cobertura. Então não tem do que reclamar, tá? É se posicionar. Eu não estou falando que você deve fingir que não sofre, não é isso.
Mas você vai sofrendo, acreditando que Deus é contigo e Ele te cura, Ele te liberta, e você vai perseverar mesmo sofrendo, pegando a sua cruz. Ou que você deve maquiar a sua dor para que os outros não a percebam. Eu estou dizendo que você deve ser honesta diante de Deus. Você deve falar para Ele como você se sente rejeitada por aquele que deveria demonstrar amor ao ponto de dar a própria vida por você. Você deve conversar com Deus, né? E falar para Deus o quanto você se sente rejeitada, humilhada, desprezada, ignorada. Aquele que deveria te proteger, te amar e não faz. Aí você tem que ser sincera diante de Deus e diante de todos. Você deve gastar tempo na presença do Pai. Não é gastar, né? É investir. Com Deus a gente não gasta nada, a gente investe. Pois não há dor que Ele mesmo não tenha sofrido para se identificar com a sua dor. Se tem uma pessoa que sabe o que é humilhação, rejeição, se tem uma pessoa que sabe o que é ser ignorado, desprezado, se tem uma pessoa que sabe o que é dor, sofrimento, é o nosso Pai, é o Senhor Jesus. Cristo foi humilhado, rejeitado injustamente, né? Foi injustiçado, abandonado, ferido, cuspido, abatido, violentado, agredido, acusado, xingado, maltratado. Tudo isso sem merecer, foi justamente para que pudesse se identificar com o seu sofrimento. Então não há dor que você apresente a Ele, que Ele também não sinta como você sente. Que Ele não chore junto com você e que Ele não seja capaz de enxugar as suas lágrimas e curar. Ao tomar a sua cruz e confiar na justiça divina, Abigail fez a sua parte e intercedeu pela sua casa, pela sua família. Por isso todos foram livrados da morte. Da mesma forma, Deus fez aquilo que ela não poderia fazer. Nabal morreu. Ela não pediu isso, ela nem esperava isso, é o que eu estou falando. Faça a sua parte sem se preocupar com o outro e deixe que Deus age. Deus faz o que Ele... Não estou dizendo que Deus vai matar teu marido, não. Eu estou dizendo que Deus vai fazer o que deve ser feito. Amém? Nabal morreu e ela tornou-se então esposa do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. No lugar da sua vergonha, Deus concedeu a Abigail dupla honra. Esse é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso esposo. É Ele que vai mudar a tua sorte, a tua história. Basta colocar em prática tudo, cada porção que Ele está te entregando. Tá? Lições que aprendemos com Abigail. Primeiro, seja uma esposa sábia. A sua batalha é contra carne e sangue. A sua batalha, olha o que eu estou falando. A sua batalha não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades deste mundo tenebroso. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Portanto, busque em Deus as estratégias de batalhas certas para cada situação. Confie que Ele guiará você, dando-lhe sabedoria do alto para vencer as hostes espirituais da maldade que se levantam contra a sua casa. A sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. A sua luta não é contra o seu cônjuge, não é contra os seus filhos, não é contra seu pai, sua mãe, não é contra seu patrão, não é contra seu pastor, não é contra seus vizinhos. As suas lutas são lutas espirituais nos campos celestiais. Livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, tem toda a informação que você precisa saber para colocar em prática, né? E viver o melhor de Deus. Versículo 2. Lições que aprendemos com Abigail. A primeira lição, seja uma esposa sábia. Já relatei como. A segunda lição, haja no momento certo. Além de orar e buscar estratégias do alto no secreto com Deus, esteja pronta para agir no dia e na hora certa. Deixe ir tudo aquilo que a impede de avançar na batalha. Deixe para trás pesos desnecessários, desculpas e justificativas que impedem a sua ação.
Dê um passo e confie que o Senhor colocará o chão para você pisar. É verdade. Às vezes a gente fala no momento errado. Às vezes a gente está certa, mas fala no momento errado. Entendeu? Acaba atrapalhando tudo. Então, tire aquilo que atrapalha você se posicionar. Tire aquilo da sua vida que é uma distração. Tire, deixe o campo aberto, que quando você fazer isso, você vai dando cada passo, e cada passo que você der, Deus vai colocando o chão para você pisar. 3, né? O terceiro exemplo, então somente creia. O primeiro, seja uma esposa sábia. Segundo, haja no momento certo. No terceiro, então somente creia. Creia que o autor e consumador da sua fé é fiel e justo para cumprir com a sua palavra, que garante que você e a sua casa servirão ao Senhor. É uma promessa. A promessa de Deus não é para uma pessoa. Ele chama uma pessoa. Através dela, vem toda a família. No livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, fala sobre isso, né? Onde a promessa de eu e minha casa serviremos ao Senhor Jesus. Quando o apóstolo Paulo estava preso, que à meia-noite ele foi adorando, né? Ele e Silas, né? Adorando, e as portas da cadeia se abriram, os grilhões, as correntes que estavam prendendo as mãos e os pés, não somente deles dois, mas de todos os presos. Tudo se arrebentou, tudo caiu por terra. Em nome de Jesus, os policiais, os guardas caíram num profundo sono. O carcereiro também. Eles todos arrebentados, que tinham apanhado muito. O carcereiro, quando se acordou e viu todas as celas abertas, não havia ninguém. Naquela época, se isso acontecesse, se um preso fugisse, o carcereiro e a família ia preso. Não era só o carcereiro não, era o carcereiro e toda a família. O carcereiro sabia disso. Ele pegou a espada para se matar. O apóstolo Paulo disse, não faça isso, estamos todos aqui. Nada se perdeu. O carcereiro ficou bobo, porque ele sabia que todos podiam ter fugido. Salvaram a vida dele. Rapidamente, o carcereiro disse, o que é que eu devo fazer para que eu seja salvo? O apóstolo Paulo disse, creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. É promessa de Deus, creia. Creia marchando, creia trabalhando, creia se organizando, creia obedecendo, creia se posicionando. Creia que o autor e o consumador da sua fé é justo para cumprir a sua palavra, que garante que você e a sua casa servirão ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Que ele a esconde debaixo das suas asas, onde o inimigo não pode vê-la. Salmos 91, versículo 4. Que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingida. Salmo 91, versículo 7. Você precisa entender e crer, porque tem pessoas que dizem que entendem, não sei, mas é só Jesus. Tem que crer. Creia em nome de Jesus Cristo. Olha aqui, eu fui procurar a igreja para passar para vocês, né? Onde está escrito que Pedro, né, que Paulo e Silas foram presos, e ali o carcereiro se converteu e toda a família se converteu. Houve um mover de Deus. Em tudo Deus tem um propósito. Livro de Atos, a partir do versículo 4, a partir do versículo 1. Leia que você vai entender ali, você vai encontrar aonde fala, né, da benevolência, das promessas de Deus se cumprindo em tudo. O apóstolo Paulo foi preso injustamente com Silas, apanharam, mas Deus tinha um propósito, salvar não somente aquele carcereiro, mas toda a família. Aquele carcereiro tinha batido tanto, chicoteado tanto o apóstolo Paulo e Silas, mas depois que veio a palavra de Deus no coração dele, ele mesmo colocou
O apóstolo Paulo e Silas, dentro da casa dele, junto com a esposa, começaram a colocar ali remédio, cuidando daquelas feridas, começou a dar alimento. E é isso que Deus faz. Mulher poderosa em Deus, creia somente, independente do cenário. Referências complementares. João, capítulo 10, versículo 27, você vai entender. Nós conhecemos a voz do nosso pastor. Você vai entender, como ter o discernimento. João, capítulo 10, versículo 27, fala sobre nós conhecemos a voz do nosso pastor. Segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 10, fala sobre o Espírito Santo que nos capacita. No livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 6, fala sobre Deus é a fonte de toda sabedoria. Está pedindo sabedoria a Deus? Ele é a fonte de toda sabedoria e Ele dá a todo aquele que pede. Todo aquele que pede, recebe. 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2 ao 42, fala sobre a história completa de Abigail e Nabal. Ore antes e vai examinar nas escrituras cada porção, cada capítulo, cada versículo que está sendo entregue a você. E faça uma boa leitura e receba mais ainda da parte de Deus em nome de Jesus. A oração é: Senhor, meu Deus e Pai, a tua palavra diz que as tuas ovelhas conhecem a tua voz. Ajuda-me a discernir a tua voz, principalmente quando as vozes ao meu redor são tão diferentes da tua. Dai-me ousadia e coragem para cumprir com a tua vontade. Essa é a oração que você deve fazer, tá bom? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus amado, Deus poderoso, em o nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, meu Pai. Deus, nós estamos aqui mais uma vez para te agradecer. Muito obrigado por mais um devocional, por mais um dia vencido, por mais uma luta vencida. Obrigado por cada tristeza, por cada alegria. Obrigado por cada tempo de escassez. Obrigado pela abundância. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, pela enfermidade, porque a saúde chegou, a cura chegou. Se não houver enfermidade, como vai haver cura? Como vai haver milagre? Como vai haver testemunho? Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, que cada mulher poderosa em teu Santo Espírito, meu Pai, venha ficar marcada, venha testificar através de testemunhos, não somente dentro do lar, não somente no meio da família, não somente na vizinhança, mas aonde ela colocar a planta dos pés dela, que ela venha ser uma condutora do teu Santo Espírito, que ela venha ser uma testemunha viva, uma embaixadora ou embaixatriz, como preferir, mas que seja, meu Deus, uma condutora, uma testemunha viva do Senhor aqui na terra, embaixadora ou embaixatriz da tua palavra. É assim que eu oro, é assim que oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O nosso próximo devocional, você já imagina, né? Falando sobre o personagem Nabal, um marido mau. Cada devocional, o Espírito Santo me surpreende. Quando eu fico imaginando assim, meu Deus, mas o Senhor já nos deu tanto. É porque somos limitados. Mais ainda Deus tem para nos dar. Nunca é suficiente, nunca, nada é demais. O mundo, ele fala assim, se melhorar estraga, mas eu e você que conhecemos a verdade, que temos o conhecimento da verdade, temos o conhecimento do reino de Deus aqui na terra, nós falamos assim, se melhorar, melhora e precisa melhorar. Amém? Que Deus abençoe. Tá? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo devocional com o personagem de Nabal. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.